nosso casamento hoje começa agora no Videira News! E para fecharmos com chave de ouro, o primeiro semestre de 2015, faremos uma retrospectiva dos principais acontecimentos. Em 5 de julho, aconteceu o batismo de 15 pessoas que entenderam o chamado do Senhor, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. No dia 25, o Criador do Universo, que ama romances, uniu Jefferson e Thalita numa festa recheada da presença de Deus e muito amor. Em 26 de junho, tivemos aqui no prédio o Pé na Roça, uma festa típica que marcou por sua simplicidade e união entre as redes. Nos dias 12, 13 e 14, aconteceu o encontro com Deus, marcado por sonhos realizados. Nosso primeiro culto dos homens aconteceu aqui no prédio no dia 6. Grande questão foi respondida: quem disse que o homem não chora? Em maio, tivemos nossa primeira balada na videira. Momentos de alegria e descontração com todos os radicais. O Encontro Kids, onde nossos pequeninos foram ministrados com base no livro Corações Sarados, da pastora Zenilda. E o Chá de Princesas, onde nossas jovens foram ministradas sobre a identidade da realeza. Em abril tivemos a estreia do Videira News, o nosso informativo semanal que tem descoberto talentos. A Conferência dos Vencedores com o tema Transformados para Transformar, no qual dispensa comentários e foi simplesmente inesquecível. Também tivemos o primeiro casamento em corte do ano, dos jovens Fabrício e Lorena. Em março, tivemos o jejum de 21 dias, com base no livro Sentimentos do nosso pastor Wilson, onde compartilhamos testemunhos de emoções restauradas. Terminamos essa retrospectiva com o mês de fevereiro, onde fomos presenteados por Deus com a vida dos nossos pastores, Anderson e Thalita. E agora os avisos dessa semana. A capacitação continua a todo vapor, todas as terças e quartas às 20 horas. Não perca! O próximo Encontro com Deus acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de setembro. As inscrições já estão abertas, não fique de fora. E o reencontro, organizado pela Rede Fluida em Graça, será daqui 2 semanas, dia 15 de agosto. Já convidou aquele amigo que precisa? Ainda dá tempo. Procure o Explorador Joels para mais informações. Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Espero que a sua vida esteja muito bem, como de todo homem de Deus, toda mulher de Deus, sempre as coisas vão muito bem. No entanto, eu quero falar hoje sobre essa crise pela qual o país está passando. E a igreja precisa se posicionar diante disso. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que tempos de crise é tempos que Deus está movendo. Deus está passando esse país a limpo. Deus está moldando algumas coisas na cultura desse país. E você sabe que a crise que nós estamos passando, ela é eminentemente moral. No entanto, com uma influência muito grande na economia. Mas não tenha dúvida, depois que passar essa crise, nós brasileiros estaremos muito melhor do que antes dela. Mas Deus está ouvindo as nossas orações, para que algo seja feito. Está se mexendo no caráter do brasileiro, na moral do brasileiro. E nós estamos aí. Então a primeira coisa, tenha um coração descansado e alegre, sabendo que Deus está movendo. E todas as vezes que Deus move, é muito bom. É bom em todos os sentidos. No entanto, nós estamos aqui no país, nessa terra, e ela está diante de uma crise. E nós precisamos saber como nos posicionar, o que fazer diante disso.
Então, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, eu gosto muito daquele exemplo, os irmãos sabem disso, que eu sempre falo nisso, da saída do povo do Egito para Canaã. Canaã era a terra que manava leite e mel, terra de vida, para onde o povo, Deus tinha um propósito para que o povo morasse ali, não no Egito, também não no deserto. Mas entre o Egito e Canaã havia um deserto. E o povo de Deus entrou naquele deserto. Os irmãos sabem que deserto é lugar que planta, não se colhe, o sol é escaldante, a noite é um frio terrível e nada sobrevive no deserto. No entanto, o povo de Deus atravessou aquele deserto debaixo da nuvem de Deus. E porque eles estavam debaixo da nuvem de Deus, eles sobreviveram. Não aconteceu nada com eles. Eles tiveram água, eles tiveram comida, eles foram protegidos por Deus, guardados pelo Senhor, tanto durante o dia quanto à noite. A roupa deles não envelheceram, as sandálias não se desgastaram, eles não ficaram doentes e eles chegaram em Canaã. Então eu quero te falar, nós, igreja, eu, você e toda a sua família, nós estamos atravessando esse deserto que, de certa forma, é uma crise. Então eu quero que você observe isso. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger e no final dessa crise, nós vamos estar infinitamente melhor do que antes dela. Nós vamos crescer, não tenha dúvida, em época de crise a gente cresce muito mais, por quê? É a hora que Deus está movendo e agindo e o poder de Deus é imenso. Então desfrute desse poder, desfrute das oportunidades que Deus vai nos dar. No entanto, eu e você não podemos sair de debaixo da nuvem, precisamos estar debaixo dela. E o que é estar debaixo da nuvem hoje? É você se agarrar mais ainda ao Senhor, é você orar mais, é você jejuar mais, é você buscar mais ao Senhor, é você estar mais próximo, mais íntimo, é você ser mais fiel, fazer os seus investimentos no reino de Deus, estar cada dia mais conectados à igreja. Hoje, a nuvem é a igreja do Senhor. Então, se envolva mais ainda, seja mais fiel aos seus compromissos, com o seu tempo, na sua liderança, com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas orações, com a sua participação, com seus dons. Envolva cada dia mais. Isso é estar debaixo da nuvem. E não tenha dúvida, observe e faça a prova de Deus nesse particular. Você vai passar por essa crise e vai chegar no final dela infinitamente melhor. Segundo os especialistas, essa crise deve durar aí 2 anos e ela deve se aprofundar um pouco mais. 2 anos foi o tempo que o povo de Deus saiu do Egito e chegou a Canaã. Depois eles erraram lá na porta de Canaã e voltaram, ficaram mais 38 anos no deserto. No entanto, 2 anos era o tempo de Deus. E nós estamos diante do tempo de Deus. E não vamos dar a resposta errada. Não vamos voltar para o deserto. Nós vamos entrar em Canaã. Então observe, esse é o tempo que nós mais vamos crescer em nome do Senhor Jesus. Que você vai ser mais abençoado. Que você vai experimentar mais o poder de Deus. Que você vai ver mais a graça do Senhor sobre a sua vida. A proteção de Deus te guardando dessa crise. Agora, depois nós vamos avançar. E durante essa crise, a igreja quer ser um referencial para você. Nós estamos ajustando algumas coisas, vamos tomar algumas medidas austeras em termos de nos enquadrarmos e nos preparar, sermos prudentes, como Jesus disse, para atravessarmos essa crise sem nenhuma dificuldade. Então eu quero que você também pense nisso sobre a sua vida, sobre a sua família. Então eu te oriento, não faça nenhum gasto, não compre nada desnecessário, seja prudente, seja econômico, então esteja assim contido. Faça somente aquilo que Deus falar para você fazer. Se não for, não faça. Fica quieto e aguarde o tempo passar em fé, trabalhando e investindo no reino de Deus. A igreja vai estar fazendo isso. Você vai ver algumas coisas, nós devemos mudar algumas coisas, alguma metodologia, alguma coisa, para que a gente tenha um gasto menor, para que a gente seja mais objetivo, para que a gente ajuste uma coisa ou outra, e eu quero que você tenha nisso como um referencial. Falar, poxa, a igreja está ajustando, eu preciso ajustar minha vida também, porque serão tempos de crise. No entanto, são tempos de bênção. Eu quero animar você, que você tenha fé e confie no Senhor e não se afaste, nem largue, nem desconfie, nem tenha dúvida do amor de Deus por você. Muitíssimo pelo contrário. Fique firme e você vai ver o poder de Deus manifesto. E eu te falo, daqui a um tempo nós entramos em Canaã. E aí é uma abundância de vida, em todos os sentidos. Na igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Mas hoje é um tempo que nós temos que ficar atentos. Então, queria
me posicionar como igreja, como líder da igreja, para que você entendesse, soubesse tanto das coisas que nós temos que ajustar, quanto da sua própria vida, de você ser prudente e, principalmente, não saia de debaixo da nuvem. Não faça isso, porque fora da nuvem, você sabe, no deserto, planta não se colhe, tudo não tem vida, é morte pura. Nós vamos ver muitos problemas nesse país, mas não fique com medo. Não deixe que o medo entre no seu coração. Tenha fé e fique firme no Senhor, porque nós estamos debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem é a graça de Deus nos acompanhando e nos fortalecendo. Não tenha dúvidas, não tenha. Eu falo isso com muita segurança. Daqui a um tempo, quando terminar essa crise, nós estaremos muito melhor em nome do Senhor Jesus. E veremos o quanto Deus nos protege, nos guarda, e o quanto Deus é amoroso, tanto conosco quanto com esse país. Que Deus abençoe os irmãos. Fique firme, com muita fé, porque nós vamos avançar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite e um ótimo culto.